É com alegria esta noite que saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assentai-vos, por favor. Quero tributar a Deus honras e glórias pelo privilégio de poder estar em sua presença, para adorá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, pois somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Uma satisfação inenarrável poder retornar à nossa igreja em Birigui e poder nesta oportunidade tomar parte deste tão portentoso trabalho. Poder rever meu amigo, a quem quero parabenizar, pastor Emanuel Júnior, o dileto presidente desta igreja e campo, parabenizá-lo por tudo que o Senhor tem feito através dele nesta cidade. Se cumpre o que o salmista Moisés escreveu no Salmo 90, no último verso, quando ele ora pedindo ao Senhor: confirma a obra de nossas mãos. É visível, notório, que Deus tem confirmado as obras das mãos do pastor Emanuel Júnior nesta cidade. E o meu rogo a Deus é que o Senhor continue o abençoando, ao lado da irmã Carol, de toda a sua casa, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre sua vida e sobre o seu ministério. Somos amigos há muitos anos e é uma alegria poder desfrutar desta amizade. Voltar em Birigui é voltar em uma igreja que faz parte da história da minha vida, do meu ministério, pois aqui também tive o prazer de servir, tendo o pastor Emanuel Júnior como meu pastor, quando tive a graça de Deus de pastorear o setor na cidade de Promissão, que hoje é pastoreado pelo pastor Marcelo. Ficamos ali por 5 anos e eu louvo a Deus por toda a igreja e campo em Birigui. Quero cumprimentar o pastor Moacir, primeiro vice-presidente da igreja, e saudando, eu faço esta saudação extensiva a toda a diretoria da igreja, dirigentes de congregações, enfim, a todo o ministério. Rever o pastor Leidir Ribeiro, esse dileto servo do Senhor, pastor presidente da igreja em Araraquara, e também um exímio pregador da palavra de Deus. Eu até sugeri que dividíssemos o tempo, não é? Com certeza todos nós seríamos abençoados em poder ouvir pastor Leidir. Também é o obreiro que o acompanha, pastor Misael, meu respeito, que Deus vos abençoe. Quero convidá-los que por obséquio abram vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2, aonde está inserido o tema escolhido pelos varões. Deus abençoe a todos os homens que aqui estão presentes no grupo dos varões. Temos algumas varoas também. Deus abençoe. É uma alegria tê-las conosco. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Leremos o versículo, ou os versículos 1, 2 e 3. Enquanto os irmãos encontram o texto, trago também saudações da igreja em Três Lagoas, aonde por graça de Deus estamos servindo. Todos também vos saúdam com a paz do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Aqueles que encontraram, por bondade, digam amém. Amém. Assim está escrito a epígrafe do texto. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos
e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. O tema escolhido é o final da declaração que está no versículo 2. Esforça-te, pois, e sê homem. Vocês podem repetir comigo, por favor? Sê homem. Vamos lá? Sê homem. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga esta frase: não se esqueça que você é só um homem. Quando recebi o convite fraterno e cordial para estar convosco, Pastor Emanuel Júnior passou-me o tema para esta noite, e eu fui debruçar-me a ler e reler esse texto que é senão um clássico da Bíblia Sagrada. E Deus foi revelando ao meu coração, à minha alma, algo para que pudesse compartilhar convosco na noite deste dia. E para tanto quero falar-vos a partir desse instante. Não nos esqueçamos que somos apenas homens. Como estamos em um ambiente que também tem as mulheres, eu não quero de forma alguma depreciá-las, e vamos usar o termo homem aqui, lembrando que somos todos humanos. Não nos esqueçamos que somos todos homens, humanos e somente humanos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com o texto ora lido, vemos que as cortinas da vida do grande rei Davi está por se fechar. Falar de Davi é falar do principal monarca de Israel, o principal rei de Israel. Falar de Davi é lembrarmos que o regime teocrático, Deus no governo, foi trocado pelo regime monárquico, um homem no governo. E eu quero, junto convosco esta noite, pensarmos em alguns acontecimentos muito importantes no momento dessa transição e fatos que ocorreram durante a monarquia de Israel. Mas antes de me deter propriamente no que acabo de reportar, eu quero lembrar que certo momento da eternidade, o céu, um ambiente de glorificação, santo e de adoração, está passando por um problema. Perceba que o céu está nesse instante enfrentando uma dificuldade, pois neste ambiente de adoração, nesse ambiente de louvor, um querubim ungido da glória de Deus, que Ezequiel diz que pisava sobre pedras afogueadas, que era aquele que se responsabilizava pelo louvor das miríades angelicais. O diapasão da afinação está neste ser, e eu estou me referindo a Lúcifer, o regente do coro das miríades angelicais. Diz a Bíblia que Lúcifer intenta no seu coração fazer um trono acima do trono do Altíssimo. E quando Deus, que conhece todas as coisas, percebe esta ação, ele resolve então banir Lúcifer do céu. E a sua influência é tão grande que ele consegue levar junto de si a terça parte dos anjos. Percebemos que o primeiro pecado, ele nasce em um ambiente de glória, em um ambiente de louvor, em um ambiente de adoração. E o pecado a qual me refiro é o pecado que Deus mais abomina, que é o pecado do orgulho, da vaidade e da
soberba. Por causa disso, Lúcifer foi banido das regiões celestiais. Lúcifer foi deposto de seu cargo, porque a humildade faz com que os homens se pareçam com os anjos, mas o orgulho transforma anjos em demônios. Aquele que tinha um privilégio da adoração, agora é jogado do céu para a terra. E Jesus disse: eu vi Satanás ser lançado do céu como um raio. Entendemos que raio, aonde cai, faz estrago, promove destruição. E desde então, Lúcifer está lutando contra a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, os homens, as mulheres, a raça humana. E o intuito primordial de Satanás é contaminá-los com o mesmo sentimento que ele teve no céu, que é o sentimento do orgulho. Vejamos que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu acho interessantíssimo a criação, porque Deus cria tudo pelo poder de sua palavra. Pela palavra, Deus chamará à existência coisas que não existem. A única autoridade no universo capaz de do nada fazer tudo é o Deus que nós estamos adorando aqui esta noite. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Esse termo na língua hebraica é pirru. A terra é sem forma e vazia. Deus, pelo ecoar de sua palavra e o pairar do seu espírito, começa a criar tudo de forma harmônica, ordeira, colocando cada coisa no seu devido lugar. E depois de criar todas as coisas pelo poder da palavra, a Bíblia diz que Deus planta um jardim, e esse jardim é para o homem que ele vai criar. Isso é no mínimo glorioso. Tudo ele cria pela palavra, mas o jardim ele planta com as suas próprias mãos, denotando que ele está preparando um ambiente para o homem que ele vai criar. Do pó da terra, Deus forma Adão, e diz a Bíblia que Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente. O primeiro homem, o cabeça federativo da raça humana, está vivo. Abre os olhos, porque Deus sopra nele o fôlego de vida. De Adão, Deus tirará uma costela para formar a disjuntora Eva, a sua companheira. E quando a Bíblia diz que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu começo a pensar: como será a imagem do Todo-Poderoso? Haja vista que Jesus, em um diálogo muito interessante, lá no poço de Jacó, na cidade de Sicar, falando com a mulher samaritana que foi tirar água, Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ora, senhores e diletas senhoras, se Deus é Espírito, então qual é a forma de um Espírito, pastor Moacir? A Bíblia diz que Ele fez-nos, criou-nos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se Deus é Espírito, nobre pastor Emanuel Júnior, Espírito não tem pé, Espírito não tem mão, Espírito não tem boca. Mas espera aí, pastor,
Salvador. A Bíblia fala da mão de Deus, da boca de Deus, dos olhos de Deus. Chamamos isso na teologia de antropomorfia. Antropô, homem, morfia, forma. Deus tomando forma de homem para que o homem o entenda. Se a imagem de Deus não é física no homem, qual é então esta imagem que nós fomos criados? Deus coloca no primeiro homem a sua essência, e eu vou chamar esta essência da essência da adoração, e vou afirmar, sem titubear a minha colocação, que nós fomos criados para adorar ao nome do Senhor. Nós fomos criados para bendizê-lo na beleza de tua santidade. Obviamente que Ele não criou-nos como robôs em série, aonde Ele aperta um botão e nós dizemos glória. Não, Ele nos deu o direito de escolher. Ninguém foi coagido a vir aqui esta noite e adorar. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça dizendo vá para aquele culto da glória a Deus. Mas toda vez que você abre a boca e diz o meu louvor é para aquele que merece ser louvado, logo nós entendemos que a imagem de Deus está viva dentro de você. Perceba que se o homem não adorar a Deus, ele vai ter necessidade de adorar alguma outra coisa, porque ele foi feito para adorar. Perceba que se não adorar a Deus, vai adorar um outro homem, vai levantar um ídolo, um cantor, um time de futebol, porque o homem foi feito para adorar. Mas quando Deus olha do céu para Birigui esta noite e vê a igreja dizendo glória, aleluia, sabe o que Deus diz? A imagem está viva dentro deles e eles estão adorando e bendizendo ao meu nome. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Se a imagem de Deus está viva dentro de você e você entende que foi criado para adorar aquele que é digno de adoração, levante a voz e dê o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite. O homem feito à imagem de Deus para adorá-lo, mas o diabo que foi deposto, que foi destituído, está com a sua saga cruel de tentar desfazer a comunhão entre o homem e Deus. Sabemos dos acontecimentos fatídicos no Éden. A serpente, tipificando o próprio diabo, seduz a Eva. Eva come do fruto proibido, dá esse fruto também ao seu marido, e o pecado agora será introduzido na raça humana. Saindo do preâmbulo introdutório, eu quero dar continuidade para chegarmos no tempo da monarquia. Qual a saga do diabo? Colocar no homem um sentimento de orgulho e de vaidade. E vamos colocar a mão à palmatória, todos nós, no ambiente eclesiástico, que era o ambiente que menos deveria haver vaidades e orgulho, somos tentados diariamente a nos achar mais importante do que somos, ou maiores do que na verdade somos. Mas vejamos que essa luta nós teremos vitória se entendermos que tudo que temos foi o Senhor que nos deu, que tudo que somos, se é que somos alguma coisa de verdade, foi o Senhor quem nos fez ser. Eu entendo que isso é um exercício contra a sugestão do diabo de nos orgulharmos, lembrar quem éramos e quem somos hoje, para onde íamos e para onde vamos hoje, e entender que tudo
tudo é por causa da graça e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Eu não quero de forma alguma constrangê-los, mas se você entende tudo que sou, se é que sou alguma coisa, tudo que tenho, se é que tenho alguma coisa, não é por mérito, é por graça, não é por merecimento, é por misericórdia. Se você entende esta verdade, quer render louvores, levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Se não quiser levantar, eu respeito, mas se quiser levantar, levante o mais alto que você puder. Diga para quem está próximo a você: não se preocupe comigo, porque agora eu vou render louvores, agora eu vou render graças. Se você entende que tudo que tem foi Deus que te deu, que tudo que é foi Deus que te fez ser, junto com a mão levanta a voz e dê o maior grito de glória que você puder, dê o maior grito de aleluia que você puder. Eu vou me calar por alguns segundos para que nós possamos tributar louvores ao Senhor. O orgulho não vai te pegar, a vaidade não vai te pegar, a soberba não vai te contaminar. Renda louvores ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Os dias se passam e as dispensações também. O diabo, em sua saga cruel de tentar levantar na humanidade homens soberbos como ele e orgulhosos como ele. Vejamos que Nimrod tenta construir uma torre, a famigerada Torre de Babel, e a intenção de Nimrod é fazer uma torre que chegue até o céu. Torre fala da vaidade humana, torre fala do orgulho humano, mas o interessante é que tudo que não é para a glória de Deus não permanecerá de pé por muito tempo. Existem estruturas que parecem intocáveis, como a do templo. Lembremos-nos que Jesus está olhando para o templo e os discípulos estão embasbacados, boquiabertos, estarrecidos, dizendo-lhe da estrutura do templo. Aí Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Herodes havia reformado o templo para ganhar a simpatia dos judeus, e agora os discípulos acham que tudo aquilo está sendo para a glória de Deus, e Jesus diz: vai cair, não vai sobrar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Parecia impossível isso acontecer. As pedras de fundação do templo, nobre pastor Leidir, tinha 4 metros de largura, era uma fundação indestrutível. Mas se Jesus disse que cai, cai. No ano 70, o general Tito entra cavalgando com o Império Romano e toda aquela estrutura será desfacelada, porque o que não é para a glória de Deus não ficará de pé para muito tempo. Mas aquilo que Deus edifica, aquilo que Deus constrói, podem fazer o que quiser, não cai, permanece de pé, porque Deus sustenta aquilo que é para a sua glória. A torre, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A torre de Nimrod não vai à frente, não será mais construída, porque o Senhor usa a mesma terminologia dos homens. Eles dizem: eia, vamos, construamos a torre. Deus se levanta do trono e diz: eia, vamos confundir a língua dos homens, porque isso não pode ir adiante. A construção da torre
para, termina, não vai avante. Só que de repente, no capítulo 12, Deus vai chamar Abrão. Enquanto Nimrod é o homem da torre, Abrão, pastor Marcelo, é o homem do altar. Existe muita diferença entre torre e altar. Abrão tem pelo menos 3 marcas peculiares. Depois do seu chamado em Ur dos Caldeus, aonde ele chega, ele levanta um altar. Aonde ele chega, ele arma uma tenda. E aonde ele chega, ele cava um poço. E todo poço que Abrão cava, encontra-se água. Porque homem de altar, aonde ele pôr o pé, Deus pisa com ele. Aonde ele pôr a mão, Deus põe a mão com ele. Se você não é de torre, é de altar, o céu vai se manifestar em teu favor. Urecala cerebicaia. Se você não é de torre, mas é de altar, está vindo socorro para a tua vida. Aonde não tinha água, vai ter água. Aonde não produzia, vai produzir. Porque Deus sabe honrar quem ama os altares. Qual a diferença primordial e básica de torre e altar? Entendamos que a nossa geração, obviamente com exceções, luta pelas torres. Nós vivemos a época onde todo mundo quer ser visto, aonde todo mundo quer ser notado. Alguém me disse esses dias, obviamente que não vou mencionar o nome por ética, disse: pastor Eduardo, o senhor já prega há tantos anos e suas redes sociais são tão fraquinhas. O senhor deveria arrumar um promoter para cuidar disso. Eu disse: por quê? Ele disse: eu olhei no seu Instagram e tem lá só 8.000 pessoas. E tem gente que começou ontem e já tem 100.000 pessoas. Eu pensei no que responder. E quando eu pensei, veio a resposta. Eu disse: companheiro, agradeço o conselho, mas não vou entrar por essa porta. Ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque Jesus só tinha 12 seguidores, e no meio dos 12 tinha um Judas que era um traidor. Então pense, se em 100.000 seguidores de cada 12 tem um Judas, imagine quantos Judas você não tem na sua rede social. Continua no altar que Deus vai cuidar de você. Continua no altar, porque o céu tem compromisso com você. A geração das torres vende a alma para o diabo para mais um like. A geração das torres faz o que tiver que fazer para aparecer um pouquinho mais. A geração do altar entende que a melhor hora para aparecer é quando a mão de Deus te apresentar. A melhor hora para aparecer é quando o céu revelar-se sobre a sua vida. O altar é pequeno, a torre é grande. Na torre, os aplausos são para nós. No altar, a gente fica só com alegria, e toda a glória é para aquele que está assentado no trono. Me deixe ser um pouco mais incisivo. Quantos crentes de altares nós temos aqui esta noite? Dá uma olhadinha para esse irmão, vê se ele tem semblante de ser um crente de altar. Se ele torcer o nariz e ficar bravinho, é porque ele gosta das torres. Mas se ele abrir um sorriso, abrir a boca para adorar e glorificar o nome do Senhor, então é porque ele é crente de altar. Lebadaia, chorebas, urebadacan, chorebassuri, bihai. O altar nos preserva vivos. Aleluia. É no altar que vencemos as nossas guerras. É no altar que vencemos as nossas crises. Porque no altar nós desaparecemos
para o Senhor aparecer na nossa vida. Deus está falando ao meu coração esta noite: vou curar mágoas de crentes de altares, vou derramar bálsamo sobre feridas abertas, porque eu honro crentes de altares. Crentes de altares viverão toda a história que o céu determinou para a sua vida. Eu quero desafiar você agora que é de altar, a liberar esse grito de vitória que está entalado dentro da sua garganta. Deus vai te honrar. Nimrod, o homem da torre, Abraão, o homem dos altares. Deus honra Abraão sobremaneira. Deus prospera o seu caminho. Quando Deus falava-me esta palavra, eu disse: Senhor, obrigado, porque eu aprendi a amar os seus altares desde os meus 13 anos de idade, e eu nunca abri mão de estar na sua presença, com lutas, com dificuldades, gemendo, chorando, com perdas, com traições. O Senhor tem cuidado de mim no altar. E sabe o que Deus está falando contigo? Vou cuidar de você no altar. Eu estou transformando maldição em bênção na tua vida no altar esta noite. Fizeram de tudo para te ver cair, para te ver parar, mas o Senhor fala contigo nesta palavra profética: eu te sustento de pé no altar. A história continua e a vida vai passando, e a saga de Satanás em querer contaminar o homem com orgulho permanece. Tantos outros nomes poderiam ser citados, mas eu quero aproveitar o tempo que benevolentemente foi me concedido para falar-vos então da saga do diabo para contaminar os reis de Israel. Percebam que o povo agora chega a Samuel, cujo nome quer dizer Deus ouviu, o filho de Ana. Samuel já está velho. Eu tenho uma boa notícia para você que é jovem: você vai ficar velho, não tem para onde fugir, não é? Pastor Emanuel Júnior foi pregar em Três Lagoas esse mês agora, na reunião de obreiro, e ele disse: eu conheço o pastor Eduardo desde a época que ele tinha cabelo. A gente olha no espelho e vê que a vida vai passando, não é? Nós vamos sentindo o tempo passar, os efeitos do tempo. Todos que são jovens hoje, um dia ficarão velhos. E Samuel envelheceu-se também. E o povo, motivado por orgulho, chega para Samuel e diz: nós queremos ter um rei, porque toda nação tem rei. Se eles têm, nós não queremos ficar diferente deles, não queremos ficar por baixo deles. Nós também queremos um rei. O que é isso senão uma vaidade? O que é isso senão um orgulho? Não é melhor ter Deus no governo, na teocracia? Para que mudar para a monarquia? Então vejamos, o primeiro rei de Israel, o seu nome é Saul. Na sua etimologia tradutória quer dizer pedido, o filho de Quis, o moço que saiu para procurar as jumentas que se perderam e encontrou um trono. Começou muito bem, mas terminou muito mal, porque o homem não é julgado na carreira da vida pela forma que começa, mas sim pela forma que termina. Saul começa profetizando e termina rejeitado. E o que fez Saul ser rejeitado? Não esperar Samuel para o sacrifício. E sabe qual a desculpa que ele diz? O povo estava se afastando de mim, então eu ofereci o sacrifício. O homem orgulhoso, ele deixará de respeitar limites, porque ele se acha superior aos demais. Ele oferece o sacrifício e Deus o rejeita. Eu entendo, senhores e senhoras, que não há coisa mais
interessante, gloriosa, salutar do que ser escolhido por Deus. Mas não há coisa mais triste do que ser rejeitado pelo Senhor. Perceba que Samuel tem coração pastoral. Ele ainda vai orar por Saul, pastor Júnior, mas Deus disse: não ore por ele, porque eu não vou mais ouvir nada a respeito deste moço. Eu estou fechando os meus ouvidos e eu não quero mais falar sobre ele. Começa bem, mas termina mal, por causa do orgulho. Diz a história da monarquia, e eu parto, pastor Júnior, para concluir daqui a pouco, não quero abusar do tempo. Diz a história monárquica da monarquia que após Saul ter sido rejeitado, nós sempre falamos que Davi começou a reinar. Mas antes de Davi, um outro rapaz reinou, ainda que não reinou em todo Israel, reinou numa parte do território, porque enquanto Davi reina em Hebrom, Isbosete reina num outro território de Israel. E a Bíblia diz que Isbosete é filho de Saul. Haja vista que os 3 filhos de Saul morreram na guerra, só sobrou Isbosete. Mas a Bíblia diz que ele foi traído, e foi uma traição tão terrível, porque 2 homens que eram seus obreiros, 2 homens que eram dos seus capitães, esperam ele dormir. Parece-me que ele estava cansado, senhores, porque ele dorme em pleno meio-dia. Não é porque ele está com preguiça, não. Só sabe o que é enfrentar as dores das crises emocionais quem passa por ela. Isbosete passa uma crise terrível e ele dorme em pleno meio-dia na tenda com o sol quente. Por quê? Porque está desgastado. Tem aqueles que dormem por preguiça também, não é? Mas ele não é o caso. Ele está lutando para governar, ele está lutando para reinar, mas há uma opressão, há um levante contra ele. E sabe quem vai trair Isbosete? Baaná e Recabe. Quando ele dorme, diz a Bíblia que eles pegam a espada e vão cortar a cabeça de Isbosete. Eles acham que vão fazer grande coisa, chegar com a cabeça de Isbosete e mostrar ela para Davi. Tem gente que tem prazer de trabalhar com a espada, tem gente que tem prazer de prejudicar o próximo, tem prazer de falar mal. Mas cuidado com o que você planta, porque aquilo que você planta é o que você vai colher. A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. Deus cuida de quem Ele chama. Guarde a espada, porque a mesma espada que você usar para ferir é a espada que te ferirá. A Bíblia diz que eles vão levando a cabeça de Isbosete para Davi. Mas quando Davi olha a cabeça de Isbosete cortada, ele pergunta: por que fizeram isso? Ele manda chamar os guardas e diz aos guardas: da mesma forma que eles cortaram a cabeça de Isbosete, corte a cabeça deles. Eles vão morrer da mesma forma que mataram o rei. Para chegar não precisa matar ninguém, para chegar não precisa cortar a cabeça de ninguém. É muito bom quando você bate o pé e diz: quem me colocou aqui foi Deus, porque quando Deus coloca, Ele se responsabiliza. Agora eu estou recebendo uma palavra profética para te dizer: levante a mão se puder. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O céu está cuidando do Senhor, pastor Emanuel Júnior. O céu está cuidando do Senhor, pastor Leidir. O céu está cuidando de nós. Quem acredita nesta palavra e pode fazer uma festa, pode adorar ao Senhor.
Levante o dedo indicador da mão direita, por favor, que é o dedo que denota o ministério profético. Balance ele, aponte para alguém com muito respeito e diga: Jeová vai pelejar as suas guerras. Jeová vai pelejar esta peleja. Meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Jeová é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Leva da cara, sai. O Espírito do Senhor Jeová está levantando a bandeira da vitória. Fica tranquilo. Dos traidores Deus cuida. Eu te guardo aonde tu vê e aonde tu não vê. Eu posso ouvir conversas que você não pode. Eu perscruto o coração dos homens, dos príncipes e tudo que é falado nos corredores. Fique tranquilo, eu sou o teu escudo. Fica tranquilo, eu sou o Deus da tua vida, do teu ministério. Não sou Deus de obras inacabadas e nem de histórias pela metade. Eu me levantei para pelejar, diz o Senhor. A profecia a profecia se manifesta no sermão. Existem situações que tu não contaste nem para tua esposa, mas o Senhor está lhe dizendo no altar: marque o dia de hoje, porque tu receberás notícias sobre este caso. Tentaram te ferir e te machucar, e o intuito de Satanás era te ferir emocionalmente com uma chaga mortal, mas eu tenho te sustentado, e tu verás que eu sou o Deus que pelejo. E nos próximos dias chegará a notícia que você não precisou pôr a mão de Deus vai desfazer o que está feito. Então recebe a palavra: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e estou no controle de todas as coisas. Isbosete, morto. Quem os matou também da mesma forma morrem. Só vou pontuar e concluir. Davi é ungido 3 vezes. Davi é ungido por nomeação na casa de seu pai, no meio de seus irmãos. Davi é ungido em Hebrom, no território de Judá. E agora ele é ungido para aceitação. Quando Isbosete morre, ele é ungido rei de Israel. A terceira unção, mais uma unção de aceitação do povo. Com Davi aprendemos tantas coisas boas. Com os seus acertos aprendemos o que devemos fazer, mas com os seus erros, o que não fazer. E quando falamos dos erros de Davi, a primeira coisa que nos vem à mente é um adultério e um homicídio. Mas muito pior do que o adultério e o homicídio, se é que posso usar essa terminologia, foi o pecado do orgulho de Davi. Quando Deus falou-me isso, me fez estremecer a minha estrutura. Eu estava orando no meu quarto e dizendo: Senhor, dai-me uma mensagem. E o Senhor falou ao meu coração: o que foi pior do que o adultério e do que o homicídio foi quando Davi se acha
orgulhoso pelo tamanho do seu exército. A Bíblia diz que ele manda contar o povo, ele manda contar os soldados. Os teólogos presentes já vão dizer: mas qual o problema de contar? Deus não mandou fazer o censo lá no livro de Números? Qual o pecado de contar o povo? É porque Davi não está contando por contar. Davi está contando para mostrar a sua grandeza, para mostrar o tamanho do seu exército. Não nos esqueçamos que só somos homens e que Deus pesa as nossas motivações. Quando Deus olha a motivação de Davi, Deus se revela ao profeta Gade, e o profeta Gade vai até Davi e diz: Deus não gostou disso. O interessante é que Davi já tinha consultado Joabe, pastor Moacir, e Joabe disse: Davi, é melhor deixar isso para lá. Mas Davi prevaleceu pela força de sua palavra, porque ele é o rei. Contou todo o povo, e o texto diz que eram 800.000 homens de guerra, com mais 500.000, perfazendo 1.300.000 homens nos termos de Israel. Davi acha que está tudo bem com seu orgulho, que está tudo bem com a sua vaidade. De repente vai chegando o profeta Gade, porque você pode fazer com que todos fiquem em silêncio. Agora eu quero ver quem é que fecha a boca do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ver quem é que impede a autoridade profética se manifestar. O profeta Gade se aproxima e diz: Davi, Deus não se agradou do seu feito, e ele te dá 3 opções de castigo. A primeira: 7 anos de fome sobre a terra de Israel. A segunda, aleluia, 3 anos fugindo dos teus inimigos. E a terceira, uma peste vinda sobre todo Israel. Davi olha para o profeta Gade e diz: fique eu na mão do Senhor, e não caia na mão dos homens. No outro dia morre 70.000 homens nos termos de Israel, porque quem orgulhoso não prejudica só a si, mas prejudica todos os que estão em sua volta. Morreu 70.000. Davi sai do palácio e um anjo está desembainhando a espada. Então ele grita: fui eu que pequei, o orgulho foi meu, as ovelhas não têm culpa de nada. E o Senhor retira a peste que já havia matado 70.000 homens. Davi envelhece e agora está no leito de morte. E é tão lindo isso, porque ele reconhece a sua fragilidade, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os homens. O que nós somos, irmãos? Pó. Mortos, pó deitado. Vivos, pó de pé. Mas não passamos de pó. Eu vou para o caminho de todos os homens. Está com frio, nada o aquece. Mandam buscar Abisag. Se tivéssemos num ambiente só de homens, eu falaria alguma coisa sobre isso, mas fica para um outro dia. E Abisag chega e não consegue esquentá-lo. Ele vai morrer. E agora ele manda chamar Zadok e Natã. E aqui também tem algo muito glorioso. Fechei a Bíblia. O que é? O rei está velho, doente, com frio. Abisag não o aquece. E sabe o que a Bíblia diz? Correu a notícia no reino que o trono estava para ser desocupado. E você quer ver um negócio que dá problema? É trono desocupado. Porque todo mundo gosta de um troninho. Não tem para onde fugir. Diga para quem está ao seu lado: você gosta também. E não adianta fingir que não gosta, porque gosta. Todo mundo gosta de uma exaltaçãozinha, irmão. Gosta ou não gosta? Gosta. De um elogio, de um tapinha nas costas. Todo mundo gosta de um trono. Só que trono não é para quem gosta, trono é para quem Deus deu.
A Bíblia diz, Daniel falando, que Deus é quem põe rei no trono, e Deus é quem tira rei do trono. Quando ficam sabendo que o trono está vazio, Adonias se autoproclama rei, faz uma festa. Mas Betseba não é boba, não é? Ela corre no velho Davi e diz assim: Davi, Deus nos fez uma promessa. O nosso primeiro filho morreu pela justiça de Deus. Salomão está aí, o pacífico. O nome dele quer dizer pacífico. Isso aqui também é extraordinário. E enquanto Adonias se autoproclama rei, o pacífico está quietinho, porque aquilo que é seu vai chegar nas tuas mãos e ninguém pode impedir isso. Aí a Bíblia vai dizer que Betseba correu, falou para Davi. Aí Davi mandou chamar Zadok e Natã, o profeta e o sacerdote, e diz: vão lá e unjam Salomão rei de Israel. Salomão é ungido rei de Israel. Logo depois Adonias morre, porque não adianta querer chegar se não for pela mão de Deus. Salomão está no trono, e quando ele está sacrificando em Gibeão, o Senhor aparece a ele e diz: pede-me o que tu queres e eu te darei. Até aí o coração não está orgulhoso. Ele diz assim: eu quero sabedoria para julgar a grande nação de Israel, para entrar e sair. Aí Deus vem, porque Deus gosta de gente humilde, e diz assim: então, como não me pediste ouro, nem prata, nem a morte dos teus inimigos e nem riqueza, eu vou te dar sabedoria e tudo mais que eu acabei de dizer. Sabe o que Deus está falando com você? Pede-me aquilo que me agrada, porque eu vou te dar muito mais do que aquilo que você espera receber. Salomão começa muito bem. Que sapiência, senhores, que graça de Deus. Escreve Cantares quando se apaixona pela sunamita, escreve Provérbios no ápice de seu reinado, e Eclesiastes quando fica velho. Começa muito bem, mas de repente começam as alianças equivocadas. Porque Deuteronômio capítulo 17 diz que o rei não podia juntar para si cavalos do Egito, que o rei não poderia juntar ouro demasiadamente. Deus já havia dito que daria ouro para ele. Para que querer mais do que aquilo que Deus já te deu? Tem gente que nunca se contenta, está igual as filhas da sanguessuga, dá e dá. Deus já não te deu, então se contenta com aquilo que veio do céu, porque aquilo que veio da mão de Deus vai te manter vivo, mas aquilo que você conquistar com as suas próprias mãos pode arruinar a sua história. Aumenta cavalos, aumenta o número das toneladas de ouro, prata, alianças erradas, 700 mulheres, 300 concubinas, casa com a filha de Faraó, tudo está degringolando-se e ele não percebe. E por que tudo isso? Porque ele se esqueceu que era apenas um homem. Nós não precisamos de tanto. E eu concluo com esta afirmação para orar com a permissão do pastor. Deus pode fazer coisas extraordinárias por nós, mas não nos esqueçamos, somos apenas homens. O ambiente eclesiástico é um ambiente que o diabo tem trabalhado para fazer com que homens achem que são semideuses. Não somos, irmãos, somos homens. E Deus está falando conosco, e eu concluo: enquanto você se lembrar que é apenas um homem, a minha bênção estará sobre a sua vida. Porque quando você se lembra que é só um homem, você reconhece o favor de Deus, não vai fazer alianças equivocadas. E eu termino, porque esta profecia está queimando na minha alma. O que tenho feito na tua vida é pouco perto do que ainda vou fazer, mas permaneça como homem, reconheça o seu lugar, não queira a vanglória, a fama da terra, caminhe debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai continuar lhe abençoando. Eu posso orar? Com a permissão do pastor, por favor, se coloque de pé. Eu não sei se posso pedir aqui, pastor Júnior, aquele hino: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Você pode cumprimentar alguém que está do seu lado e diga assim: seja abençoado, mas não se esqueça que é homem.
Diga para ele: pode ficar famoso, mas não se esqueça que é homem. Pode ter cargos, mas não se esqueça que é só um homem. Pode ficar rico, mas não se esqueça que é só um homem, e que tudo que você recebeu vem do Senhor. Se você é um homem que reconhece que é só um homem, mas entende o favor de Deus sobre a sua vida, os seus dias serão de paz. Escute o que o Espírito ministra ao meu coração. Eu não tenho dificuldade nenhuma de engrandecer homens, desde que a glória seja minha, desde que a adoração seja minha. Eu vinha para cá hoje com a minha esposa no carro, e em certa altura da Marechal Rondon eu não contive as lágrimas. A Paola falou: está passando mal? Eu disse: não, eu estou lembrando tudo que Deus tem feito na nossa vida, tudo que o Senhor tem feito na nossa história, e nós não merecíamos tanto. Você consegue entender o que Deus tem feito na sua vida como homem? Aleluia. Você consegue entender aonde é que chegaste? O que Deus tem revelado a você? O céu tem te preservado e continuará te preservando. Mas em nome de Cristo Jesus, não se esqueça que somos só homens e vamos para o caminho de toda a terra. Outros maiores do que nós já passaram, e nós também passaremos, mas deixaremos um legado, que quando o homem sabe que é homem e reconhece a sua posição de homem, Deus está pronto para trabalhar em sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Júnior, o senhor me permite fazer isso com muito cuidado? Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Feche esses corredores de mãos dadas, por favor. Aperte a mão desse irmão até ele dizer um glória a Deus. Se o glória a Deus foi muito baixo, aperta até ele dizer um ai, mas aperta. Aleluia, aleluia, aleluia. Lebadaia, Deus vai continuar honrando homens, mas respeite os limites, respeite as ordenanças, respeite os ditames e os parâmetros, porque Ele não tem dificuldade nenhuma de abater um e levantar o outro, porque a glória é sempre dele. Eu vou fazer uma simples oração, e quando eu acabar de orar, se vocês puderem cantar essa música, eu acredito que homens serão visitados por Deus aqui esta noite. Levante a mão desta pessoa, por favor. Feche os olhos. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Aonde houver um homem que reconhece a sua fragilidade, haverá a manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por voltar a Birigui. Obrigado pela vida do pastor Emanuel Júnior, do pastor Leidir, que aqui estão. Obrigado pela minha vida e pela vida de todos os que aqui estão presentes. Tu sabes que eu pedi esta palavra ao Senhor em oração, e eu quero te fazer um pedido agora ousado, Senhor. Abraça esta casa com a tua glória. Aonde houver um crente com o coração aberto, que reconhece a sua grandeza, visita ele agora, da planta do pé até o alto da cabeça. Aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora em línguas estranhas. Te damos a honra, te damos a glória e o louvor.
coração do orgulho e da soberba. Guarda o nosso coração da queda, Senhor. Cante. Abraço desse irmão e diga para ele: somos só.
estamos terminando, mas a igreja, os varões em especial e toda a igreja, quer agradecer ao pastor Eduardo por esta tão valiosa cooperação conosco, ministrando a palavra do Senhor. Se querem, digam amém bem forte. Amém. Se querem que ele volte, diga outro amém. Está feito o convite, né, para voltar. Aqui é a sua casa, é a sua igreja também, e é uma alegria recebê-lo mais uma vez entre nós. E eu não poderia terminar o culto sem contar rapidinho, enquanto o Eduardo ministrava, me veio à mente uma congregação que eu dirigi, e um irmão chegou para congregar arrasado, né? Voltou para Jesus e chegou sem nada, zerado, espiritualmente, materialmente. E a igreja ajudou ele, os irmãos ajudaram, inclusive financeiramente. E ele prosperou, foi abençoado. E por um tempo ele deu um dízimo muito alto. Era o maior dízimo. Claro que eu não vou dar nomes do local, mas apenas o testemunho para cooperar com isso que foi pregado. E um dia ele mandou alguém falar para mim: eu quero saber o que estão fazendo com o meu dízimo, porque eu não concordo com o jeito que a igreja, a Assembleia de Deus, trabalha e administra. E eu disse para aquele irmão que veio falar: olha, diga para ele, se ele quiser aprender sobre dízimo, para ele vir que eu converse com ele, explico biblicamente o que é dízimo. Mas se ele quiser mudar a Assembleia de Deus, fala para ele que a Assembleia de Deus é maior que ele, eu e todos nós juntos. Então ele não vai mudar nada aqui não. E diga que o dízimo dele é uma bênção, mas a igreja nunca precisou dele, e nem de mim, nem de ninguém. A igreja é obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas por que eu estou contando isso? Porque nasceu no coração dele o orgulho. Aquele que chegou, Kaique, arrasado na igreja, agora depois que Deus abençoou, ficou orgulhoso. E eu disse para Carol: espera alguns dias para você ver o que vai acontecer. Infelizmente, falo isso com tristeza, infelizmente, tudo aquilo que ele construiu, Deus colocou a mão e derrubou. E perdeu tudo. Por quê? O orgulho subiu no coração. Então abraça alguém e diga: seja sempre humilde. Independente do que Deus fizer na sua vida, seja sempre humilde. Agora escute, o orgulho está aqui e está aí. Não adianta a gente falar: eu não sou orgulhoso. Todos nós temos o orgulho. Acontece que, se nós somos controlados pelo Espírito Santo, então a ação do Espírito Santo sufoca esse sentimento. E o que aparece é a graça, é a humildade. Então a única coisa que nos torna e nos mantém humildes é a graça de Deus. Que Deus te abençoe por essa palavra tão linda e maravilhosa. Pastor Edir, muito obrigado pela sua presença aqui. Pastor Misael também, os demais irmãos. E destaco aqui Pastor Leidir e Pastor Eduardo, que são grandes amigos. Pastor Leidir, depois que ele foi para Araraquara, ficou mais longe de mim, geograficamente, né? Mas muitas vezes ele passava aqui em Birigui, às vezes até de madrugada, e a gente conversava, e ele nos dava muitos conselhos, e é um amigo que Deus nos deu, e Deus nos deu a oportunidade de sermos aparentados através dos filhos. E da mesma forma, Pastor Eduardo, um amigo de muitos anos, desde Campinas. E só para a gente quebrar agora um pouquinho o gelo, um amigo de videogame. Mas não sou orgulhoso, mas ele sempre perdia. Tem que voltar, né, para ver se continua perdendo, né? Mas é com muita humildade que eu falo isso, né? Misael, vem aqui orar por todos. Tudo já foi feito, tem cantina. Os irmãos passem lá. E repetindo, irmãos, e reforçando, especialmente aos dirigentes que estão aqui, amanhã tem culto. E repito o que eu falei no início: os departamentos de amanhã são menores. A orquestra, o coral, vai dar entre orquestra e coral, que talvez 7 e poucas pessoas no máximo, né? Então, significa que vão sobrar muitos lugares. Então, volte amanhã. Amanhã não tem culto em lugar nenhum, no nosso campo, né? Volte para cá, dirigentes venham,
tragam os irmãos, porque Deus falará conosco amanhã também. O pastor Reginaldo estará pregando, então volte, convide, compartilhe o convite com alguém, os obreiros que estão aqui, dirigentes, tragam as pessoas, porque haverá lugares para todos. Líderes de jovens, não sei se tem algum líder de jovem aqui, o Guilherme, não sei se está aqui, o Lucas está lá na galeria, viu, Lucas? Convoca toda a juventude, se não tiver pelo menos 200 jovens amanhã, você está disciplinado, viu? Automaticamente. Mesma coisa, o Charles, convoca os adolescentes, as irmãs, obreiros, dirigentes, venham todos, amanhã um grande culto. E por que eu estou destacando amanhã? Primeiro, porque vamos ouvir a palavra, né? Segundo, porque sábado, que é o encerramento, aí a igreja vai estar tomada de crianças. Então, fica mais difícil para a gente se encontrar no sábado, porque a prioridade é para as crianças. Vai ter muita criança aqui, graças a Deus por isso. Mas eu peço que os dirigentes venham, os líderes de áreas venham também. Mas amanhã é o dia que a gente vai fechar entre nós, obreiros, irmãos e irmãs, é amanhã. Então volte amanhã e será uma bênção em nome de Jesus. E eu quero, o irmão Éder está aqui, evangelista Éder. Eu queria agradecer aos irmãos da cozinha, que têm trabalhado todos os dias, mas especificamente hoje a cozinha foi dispensada, e agradeço o irmão Éder e a irmã Marta, sua esposa, que não está aqui, porque eles congregaram conosco, com o Eduardo, lá em Penápolis, né? E eles, quando souberam que o Eduardo viria, eles então se disponibilizaram para fazer a janta. Então, todos vocês estão convidados para jantar, cada um na sua casa. Ele assustou lá. Ele, pelo amor de Deus, pastor. Cada um na sua casa, viu? Mas ele fez a janta para o preletor, para o pastor Leidir, que são os nossos convidados. Pastor Misael, olha aqui. Vamos orar pelo pastor Moacir, está doente desde o início do congresso, mas não perdeu um culto, está aqui, viu, irmãos? Está aqui firme e forte, né? Vamos orar por ele. Quem mais precisa de oração? Ei, minha cara. A paz do Senhor, irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai, queremos lhe agradecer, ó Senhor Jesus, por tamanha bondade do Senhor em nos reunir em Tua presença nesta noite, ó Pai, e conceder tamanha graça de falar conosco com tanta profundidade, com tanto amor, com tanto cuidado nos detalhes, ó Pai. Queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor e cuidado para com cada um de nós, e como homens que somos e diante do Senhor reconhecemos isto mais uma vez, ó Pai, pedimos que a Tua bênção continue sobre nós, que o Teu cuidado e o Teu amor, ó Pai, assim demonstrado, continue sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre Tua igreja aqui em Birigui, sobre o pastor desta igreja, pastor Eduardo, pastor Leidir, a cada homem que aqui representa a cada família, ó Pai, que a bênção do Senhor continue sobre as suas vidas, os prosperando os seus caminhos, ó Pai, e os fazendo cada dia mais conhecer os Teus segredos, o Teu cuidado, o Teu amor, ó Pai, e que possamos expressar a Tua glória, por onde quer que o Senhor leve cada homem que aqui trouxe, ó Pai, que a Tua glória, a Tua presença, ó Senhor, se manifeste aonde chegarem, ó Pai, ó Senhor, e assim possa muitos e muitos virem a conhecer a Tua imagem, o Teu brilho e a Tua glória através da vida dos seus, Pai. Nós assim lhe pedimos e Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão, por esses dias eu estou sendo um homem sem voz, mas graças a Deus os irmãos têm orado por mim e a minha voz tem voltado. Estou agradecido a Deus, ao pastor Emanuel, por tudo que eu tenho visto aqui essa semana. Deus está derramando o seu poder, Deus está batizando com o Espírito Santo, salvando e abençoando. E para mim ele falou, só olha, não vai falar nada. Eu estou aqui, pastor. E assim Deus tem nos abençoado, né, irmãos? Agradecido por tudo isso. Eu quero dar a benção para você em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, vá em paz. Irmão Jackson, irmãos obreiros, aguarda só